Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Estamos chegando aqui na nossa aula de número 6, do seu curso de AutoCAD 2016. Seja aí muito bem-vindo, Hoje eu vou tratar aqui de um assunto bem interessante com vocês. Praticamente eu vou fazer aí alguns comentários, sobre o AutoCAD, ou seja, eu vou fazer aí um apanhado geral, para mostrar para vocês aí realmente o AutoCAD como um todo. E aí você vai entender um pouquinho melhor sobre o programa, Você vai poder ver as possibilidades que o programa pode oferecer aí na sua área de atuação, tá? Porque a gente sabe que existem profissionais que têm o interesse de manipular o AutoCAD para possivelmente produzir um projeto, por exemplo, apenas para levar para o SketchUp, ou apenas para levar para o Revit, ou a pessoa quer usar o AutoCAD para produzir realmente os seus projetos, fazer aí as suas impressões, ou a pessoa quer conhecer o AutoCAD basicamente 2D para depois praticar as manipulações de peças mecânicas em 3D. Ou seja, tem uma infinidade de possibilidades que você pode utilizar o AutoCAD, Você pode aprender a utilizar outros programas em cima do conceito do AutoCAD. Você entendendo posicionamento de eixos, posicionamentos de UCS, você leva esses conceitos, obviamente, para qualquer outro tipo de programa que trabalha com desenho, tá? Então essa aula aqui é específica para que você conheça realmente aí o AutoCAD, tá? De repente você é um eletricista, você é um mestre de obras, um pedreiro, e você quer realmente fazer os seus projetos, você quer oferecer algum tipo de serviço aí na sua cidade, oferecer para o seu cliente, falar assim, ó, eu vou fazer o seu projeto vai ficar assim, vai ficar daquele jeito. Então, através aí dos conhecimentos de fazer os seus pequenos projetos, você pode apresentar para um cliente, apresentar para um amigo, ou também fazer aí também a sua própria casa, a sua própria residência, tá? E também tem aqueles profissionais que querem aprender o AutoCAD para aplicar lá na sua faculdade, na sua universidade de engenharia, de arquitetura, ou seja, quer agregar aí, obviamente, mais conhecimento. Então, é justamente essa aula aqui para que você entenda, tá? Na aula passada, eu havia comentado com vocês que nós fazemos o nosso projeto onde? Aqui na nossa área gráfica, que nosso desenho é feito em 3D e estamos visualizando o desenho em 2D. Ou seja, então o que acontece? O AutoCAD, pessoal, ele basicamente é um programa para quê? Para você realmente desenhar, tá? A palavra CAD, ela deriva, das opções de você fazer desenho, ou seja, trazer desenhos de uma forma digital, de uma forma eletrônica, ou seja, são desenhos assistidos por computador, tá? Ou seja, então aquela ideia que você tem, aquela criatividade que você tem, ou aquela necessidade que você tem, você traz para dentro de um programa que vai fazer o quê? Fazer realmente desenhos para você. E o AutoCAD, ele é uma ferramenta muito versátil. Por quê? Pelo seguinte, na área de mecânica, você tem estilos ou espessuras de linhas voltadas especificamente para quem manipula desenhos mecânicos. E aí você tem pessoas que trabalham na área de arquitetura ou desenhos da construção civil. Bom, aí as normas técnicas já exigem, elas já solicitam opções diferentes de espessuras de linhas. Ou seja, então eu consigo configurar espessuras de linhas para cada segmento que eu trabalho. Por exemplo, eu quero fazer um projeto que aquela determinada linha ela tem uma espessura mais grossa. Então aqui no AutoCAD você manipula as espessuras de linha que você quer naquele determinado momento, tá? Através de quê? Através de camadas. Porque aqui no AutoCAD, pessoal, a gente trabalha com estilos de linhas e também estilos, podemos dizer assim, de camadas. Observem nesse desenho, ó, eu deixei esse desenho apenas como exemplo, que ele possui algumas linhas brancas, tá? Que são aqui feitas com uma camada específica. Aí, o projetista fez aqui as janelas, já colocou uma outra cor, já colocou possivelmente uma outra espessura, um outro nome. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, deixar apenas as paredes e ocultar a camada chamada aqui, ó, arquicarchilhos, eu posso vir aqui, ó, nessa opção e, por exemplo, ó, vir aqui na palavra arquicarchilhos, apagar essa luzinha. Observem só, o meu desenho tem apenas agora, ó, as paredes.
tá bom? Então o que que eu comentei? Ele é um programa versátil porque você consegue trabalhar em qualquer segmento. Possivelmente você está vendo aí os nossos vídeos, né, produzido aqui pela Auto Criativa, e você fala assim: "Ah, eu sou eletricista, eu posso usar esse curso aqui para mim fazer os meus projetos elétricos? Eu vou conseguir fazer os meus projetos elétricos?" Sim, com certeza. Porque o que que vai acontecer? Durante o curso você vai aprender a utilizar as ferramentas de desenho, você vai aprender a manipular o seu desenho, você vai criar cotas, camadas, né, layers e assim por diante. E obviamente você vai fazer blocos, fazer simbologias, né, fazer tabelas. E todos esses conhecimentos que você adquirir aqui no AutoCAD, você vai aplicar na sua área de atuação. Você vai fazer um projeto como esse e aí você vai puxar aqui o posicionamento, né, da rede elétrica, fazer todo o circuito, fazer as simbologias, tá? Aprender a criar os seus blocos, ou seja, você consegue inserir simbologias automaticamente aqui de tomadas, né, de quadros de luz e assim sucessivamente. Ah, eu trabalho, por exemplo, na parte hidráulica. É a mesma coisa, é o mesmo raciocínio, tá, pessoal? Então, você vai aprender a desenhar, usar as ferramentas aqui do AutoCAD e em cima da sua área de atuação, você vai utilizar o comando da sua forma, assim como você desejar, tá bom? Outro conceito interessante do AutoCAD, né, que você, depois que você aprender a desenhar no AutoCAD, a fazer os seus comandos de modificação, a manipular o desenho, ter, né, realmente aí uma agilidade no programa, você pode futuramente querer aprender também a fazer projetos em 3D, como esse aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui, ó. Ó, eu coloquei um elemento em 3D aqui, ó. É uma peça mecânica. Eu tendo esse elemento feito em 3D no meu AutoCAD, eu posso, por exemplo, depois futuramente imprimi-lo olhando ele apenas na vista frontal, apenas olhando aqui, ó, na vista superior. Ou seja, ó, eu tenho um sólido 3D e em cima desse sólido 3D eu posso o quê? Produzir os meus desenhos ou cortes rapidamente, tá bom? Então o AutoCAD também ele tem essa possibilidade. Eu num futuro próximo eu consigo desenvolver e elaborar elementos sólidos e através desse elemento sólido eu tenho realmente um objeto físico que eu posso levar para uma folha de desenho, tá? E lá na minha folha de desenho o AutoCAD vai fazer o quê? Ele vai separar o que são arestas visíveis, ele vai separar o que são arestas não visíveis, ou seja, linhas tracejadas, linhas traço ponto. Apenas com elemento sólido eu já tenho basicamente todos esses elementos que fazem parte do desenho técnico, tá bom? É interessante que você entenda isso. Voltando aqui para o 2D, como eu havia comentado, nós temos aqui um outro projeto de exemplo, tá? Que inclusive eu estou utilizando no curso de Revit, que é um projeto, ó, que você pode observar que ele está também, ó, todo separadinho com as linhas específicas, né? Ou com as camadas específicas. Depois que eu aprender a desenhar no AutoCAD, que eu fizer aí os comandos de manipulação, de visualização, e também que eu aprender a fazer as edições, como rotacionar um desenho, como ampliar, fazer escalas, limpar arestas, ou seja, eu já sei realmente manipular toda essa etapa. Depois eu tenho as opções para inserir anotações, ou seja, eu consigo inserir dentro do meu projeto, né, textos aqui que vão demonstrar as medidas do meu projeto. Eu consigo inserir linhas de corte, eu consigo inserir anotações e assim sucessivamente. Aqui, ó, nesse projeto eu tenho a simbologia de corte. Logo mais aqui do lado, ó, eu tenho o corte realmente em si. Obviamente, né, pessoal, que esse corte foi feito como? Totalmente em 2D, tá? Então eu preciso ter os conhecimentos na minha área de atuação, tá? É importante eu também deixar aí registrado, pessoal, que esse curso aqui não é um curso para você aprender a fazer projetos, tá bom? Ou seja, se você está fazendo uma faculdade ou um curso técnico de edificações, né? Ou um curso aí de desenho da construção civil, e aí você quer aplicar os seus conhecimentos de AutoCAD nessa sua área, então esse curso é para isso, tá bom? Agora, se você quiser realmente aprender a fazer um projeto,
a ter o poder de assinar um projeto, obviamente, né, pessoal, que precisa ter um curso técnico ou um curso, né, superior para fazer esses procedimentos. Aqui no nosso curso é para que você aprenda a utilizar o software AutoCAD e aplicar na sua área de atuação. Obviamente que durante o curso, aí nas aulas seguintes, né, na nossa segunda fase, eu vou mostrar para vocês o processo para iniciar um projeto, fazer uma casa realmente, e aí você vai entender todos esses conceitos e posteriormente aplicar naquilo que você deseja. Se você quiser apenas vender os seus projetos, fazer uma apresentação, né, ou fazer apenas um trabalho na escola, tá? Fique aí totalmente ao seu critério. Mas nas próximas aulas, com certeza, eu vou mostrando alguns processos para desenvolver aí os seus projetos também. Bom, voltando aí aos assuntos do AutoCAD, ou seja, então você tem a possibilidade de criar os seus projetos, né, de você desenvolver os seus projetos em 2D, fazer uma apresentação. Você consegue aqui no AutoCAD, pessoal, fazer macros, que são opções do quê? Como que se o programa fosse automático, ou seja, você pode, por exemplo, mostrar para um cliente apenas uma sequência do projeto. Você fala para ele, ó, o seu projeto ele vai ficar assim, ó, ele tem aqui as paredes, e aí depois você dá uma instrução para o AutoCAD, que são conhecidos como macros, e você fala assim, ó, agora vamos ver como que vai ficar as janelas. Então, automaticamente o AutoCAD mostra para você como que vai ficar as janelas. Aí depois você quer fazer uma apresentação da fachada. Então, através dos macros, você consegue criar uma espécie de um filme, né? Uma espécie de uma sequência lógica, onde você consegue fazer, por exemplo, uma apresentação para um cliente, tá bom? Aí você também tem a possibilidade de criar aqui no AutoCAD alguns elementos ou desenhos prontos que chamamos de blocos. Ou seja, você produziu, por exemplo, ó, essa cozinha, você mostrou aqui no seu projeto que você desenhou uma pia de 2 cubas ou um tanque, algo nesse sentido. E aí, depois de alguns dias, você vai lá e vai desenvolver um outro projeto. Você vai precisar fazer outra pia dessa, sendo que no outro projeto a pia é igual? Não. Você vai salvar esse desenho exclusivo como um desenho único. E aí você consegue transportar esse desenho único, pode ser um carro, pode ser uma árvore, levar para outros projetos. Então você que é o cadista, o que vai acontecer? Você vai criar a sua própria biblioteca de blocos aí no seu AutoCAD. Você pode entrar em sites na internet, você pode entrar no nosso site da Auto Criativo, na parte de downloads, lá nós temos centenas ou milhares de blocos já pronto. Aí você fala assim, eu estou precisando de um liquidificador. Então você dá um pulinho lá, você vai procurar, ver se acha algo nesse sentido, e lá você pode encontrar, por exemplo, um bloco como esse, para fazer a inserção de um liquidificador, um fogão, ou algo nesse sentido. Ou algumas partes de áreas molhadas, como pias, vasos sanitários, chuveiros, né? Você consegue o quê? Inserir no seu projeto desenhos já prontos, que você não precisa, né, entre aspas, perder tempo fazendo novamente esse desenho. E esses blocos podem ser o quê? Pode ser, como eu comentei, utensílios do seu projeto, pode ser realmente um projeto por inteiro, ou pode ser partes do seu projeto. Por exemplo, se você quiser salvar a sua cozinha como um bloco, se você quiser salvar a sala como um bloco, e assim sucessivamente. Simbologias, né, simbologias de nível, simbologias de corte, você não precisa ficar redesenhando novamente, tá bom? Outra coisa interessante, os blocos, pessoal, eles não são somente objetos que são desenhos únicos. Você consegue realmente transformar esses blocos em objetos inteligentes. Por exemplo, você tem uma pia, você está olhando ela aqui, ó, na vista superior, né? Você está olhando em planta. Só que você quer ver realmente essa mesma pia, qual seria o posicionamento dela, por exemplo, em um corte. Você não precisa fazer um outro bloco separado. Ou seja, esse mesmo bloco aqui, ó, você pode transformá-lo e ele se irá, né, adaptar-se aí conforme a vista do seu projeto. São blocos conhecidos como blocos dinâmicos, tá bom? Também é um assunto que a gente vai ver mais para o final aí do nosso curso.
Depois nós temos blocos com atributos, ou seja, eu tenho esse objeto aqui, ó, que ele é uma referência de bloco e ele possui um texto. Eu preciso fazer um bloco com vários textos diferentes? Não, eu tenho apenas um bloco e quando eu insiro esse bloco, o AutoCAD já me dá uma opção para mim colocar o número que eu desejo também, que são conhecidos como blocos com atributos, tá bom? Ou seja, você consegue criar elementos no seu projeto que você pode utilizar em outros projetos. Ou você pode criar blocos apenas dentro desse arquivo que você está trabalhando em específico. Tudo bem? Outra coisa interessante que nós temos também no AutoCAD é essa parte aqui, ó, da criação de grupos. Bom, a parte de grupos também vai ter uma aula basicamente específica sobre isso. Significa o quê? Que você consegue agrupar partes do seu projeto em grupos separados. Por exemplo, você quer apenas um grupo de esquadrias, então você seleciona todas as esquadrias, portas, janelas, caixilhos e salva como um grupo separado. Outro exemplo, você tem um motor de um carro e dentro daquele motor você tem milhares de tipos de peças que são, podemos dizer assim, primas umas das outras. E você não quer ficar tendo o trabalho de procurar parafuso por parafuso, peça por peça. Você pode salvar esse grupo de peças ou parafusos em um grupo específico. Ou seja, você consegue criar grupos e manipular grupos também no AutoCAD. Você consegue inserir um elemento nesse grupo ou extrair um elemento desse grupo em específico. Tudo bem? Outra coisa interessante. Eu posso, dentro de um projeto, por exemplo, fazer uma busca rápida. Tá? Você vai aprender também essa ferramenta aí mais para frente. Aqui, como eu já comentei, até um projeto um pouco simples, mas imagina você estar com um projeto bem complexo, Você tem ali toda a parte de jardins, ou seja, toda a parte externa de um projeto, ou seja, uma parte comercial ou uma pequena indústria. E você tem muitos objetos dentro desse projeto. E você quer fazer uma busca, e imagina só a dificuldade que você vai ter de ficar procurando aquele determinado maquinário, aquela parte do seu projeto. O AutoCAD ele te dá ferramentas para que você encontre a camada específica, para que você encontre um texto específico ou uma layer específica, ou seja, um bloco específico rapidamente no seu projeto através das opções de busca rápida, pessoal, perdão. Ou seja, o AutoCAD ele te dá o quê? Mais agilidade aí nos seus desenhos, tá bom? Uma coisa importante que tem no AutoCAD também, pessoal, é a possibilidade de você manipular diferentes tamanhos de escala. Esse assunto de escala, ele às vezes é um assunto até um pouco polêmico, Quando a gente está iniciando um curso de desenho, seja numa faculdade, um curso de arquitetura, engenharia, a gente tem que entender ali, está bem afiado mesmo com esse assunto de escalas. Por quê? Porque é o seguinte, nós vamos desenhar uma casa, Sabemos que a casa ela é um elemento grande, um imóvel. E a gente não vai desenhar esse imóvel na escala real, no tamanho real, dentro de uma folha de papel, não vai caber. Então a gente precisa trazer esse desenho para as folhas de desenho. E as escalas, elas fazem o quê? Elas reduzem as medidas do objeto justamente para que caiba numa folha de papel. Quando nós produzimos um desenho como esse, realmente feito numa lapiseira, a gente tem que pegar um objeto chamado escalímetro e fazer o seguinte, por exemplo, você tem uma parede que tem 3 metros, você quer fazer numa escala 1:50, você vai no escalímetro e mede do 0 até o 3, ou seja, então aquele espaço de desenho que você tem na sua folha tem 3 metros, então você fez um objeto e reduziu para caber numa folha de papel. Então tudo que você vai fazer, você precisa ir olhando no escalímetro e fazendo ali na sua folha de papel. O AutoCAD já não precisa disso. Você pode desenhar o seu projeto aqui no tamanho real, na escala real. Por exemplo, você faz uma linha, você quer que essa linha tenha 1 metro. Então você clica num ponto, clica para o lado, digita o valor 1, aperta o Enter, você tem exatamente uma linha de 1 metro. Vou pegar aqui a reguinha, deste ponto até esse ponto, eu tenho ali o valor 1.
tá? Ou seja, pode ser 1 centímetro, pode ser 1 milímetro, pode ser uma unidade ou pode ser 1 metro, porque eu estou trabalhando num projeto em metro, eu que sou o usuário desejo que aquela medida que eu fiz tenha 1 metro. Bom, fiz todo o meu projeto em escala real, tá? Minha parede tem 3 metros, digito 3 metros. A minha espessura de parede tem 25, eu digito 0,25 sem me preocupar com escalas. E aí, posteriormente, eu vou vir aqui nas minhas folhas de desenho e aqui sim eu vou determinar qual a escala que eu desejo. Então imagina só a facilidade e o tempo que você vai ganhar fazendo isso. Você vai fazer o seu projeto normalmente, sem se preocupar com o tamanho, né? Ah, qual que é a medida? Não sei. Qual que vai ser a escala que eu vou usar? Não se preocupe. O seu projeto é em metros, desenhe em metros. O seu projeto é em milímetros, desenhe em milímetros. É em centímetro, desenhe em centímetros. Posteriormente, aí já é uma outra história, a gente vai transformar o desenho para que ele caiba na folha de papel. Ou seja, a gente vai inserir as escalas aí no projeto. Tudo bem? Ou seja, voltando a esse assunto de dimensão, quando você vai trabalhar no AutoCAD, você fala assim, ah, professor, eu trabalho basicamente na área mecânica. E na área mecânica eu trabalho bastante em milímetros. Não importa, você vai produzir o seu projeto realmente como você realmente o vê, como você realmente produz na vida real. E essa peça é um objeto pequeno, tá? Então você vai desenhar, como eu comentei, né, realmente aquilo que você conhece aí na sua área de atuação, nas suas medidas, né, trabalhando em milímetros. E aí depois, obviamente, se a sua peça for muito pequena, você vai ampliar a escala dela para uma folha de papel. Se ela for uma peça muito grande, você vai reduzir a escala para que ela caiba também nessa folha de papel. Ou seja, o AutoCAD ele é um software que ele vai te dar aí grande agilidade para desenhar e para ajustar as escalas de desenho aí no seu projeto, tá bom? Sem se preocupar com escalímetros, sem se preocupar com escalas, depois que você fizer o seu desenho, seja em centímetros, milímetros ou metros, depois a gente vai fazer a manipulação das escalas e obviamente você vai entender isso aí tudinho no decorrer do curso, tá? Um outro fator interessante que tem aqui no AutoCAD, pessoal, é a possibilidade de você trabalhar em links com outros softwares, com outros programas. Por exemplo, você trabalha na área de engenharia, né, você tem ali tabelas, né, muito grandes ou quantitativos de materiais, quantitativos, né, de peças, ou você quer fazer uma tabela mostrando ali, né, todo o material que você vai utilizar ali em determinada parte do seu projeto, ou seja, você trabalha com grandes frequências com planilhas. Você pode fazer o seguinte, pegar a sua planilha do Excel que você produziu e trabalhar com vínculo com o AutoCAD. Você pode literalmente fazer a sua planilha, a sua tabela aqui realmente no AutoCAD. Ó, você tem a opção aqui de Table, né, de tabelas, fazer a sua tabela aqui para, obviamente, também inserir ali na representação gráfica, né, levar para a folha de papel. E você pode fazer o quê? Fazer manipulações na sua planilha que afetam lá no seu arquivo de Excel ou vice-versa. Manipulações que você faz lá no Excel e elas são alteradas automaticamente também aqui no seu AutoCAD. Ou seja, você consegue fazer manipulações ou links entre arquivos de Excel e entre arquivos de AutoCAD, tá bom? Outra coisa interessante, quando você faz qualquer elemento aqui no AutoCAD, né, você, por exemplo, desenvolver um bloco, né, desenvolver um estilo de cota, você vai vir aqui, por exemplo, ó, você tem configurações para criar um estilo de texto, estilo de cota, linhas de chamadas, tabelas. Tudo isso que você cria no AutoCAD, pessoal, o AutoCAD ele armazena, tá, no Design Center, que é o que? É uma espécie como se você pegasse o seu AutoCAD e criasse um arquivo, e dentro desse seu arquivo você já tem objetos já criados, como um estilo de texto, como um estilo de cota, assim como eu comentei. E aí, né, mais para frente, em opções mais avançadas, a gente consegue manipular entre arquivos esses estilos de textos, estilos de cotas que você desenvolveu. Ou seja, se você criou um estilo de cota aqui nesse arquivo,
você consegue levar para um outro arquivo do seu amigo, um outro arquivo que você está trabalhando. Ou seja, lá naquele outro arquivo você não precisa refazer ou ter todo o processo para criar novamente. Você pode salvar também estilos de camadas, né, estilos de layers. Você vai criar layer por layer no seu projeto. Você consegue salvar um arquivo, tá, de layer e abrir esse arquivo também em um outro projeto. Ou seja, o AutoCAD ele é um programa que ele salva o seu arquivo, como eu comentei na aula passada, em DWT e em DWG. Porém, ele também salva subarquivos, né? Podemos dizer assim. Ele salva um arquivo que tem apenas estilo de linhas. Ele salva um arquivo que tem apenas estilo de camadas. Ou ele salva um arquivo que tem apenas estilos de cotas. Ou seja, você consegue manipular esses arquivos levando para outros projetos também. Obviamente, pessoal, isso facilita muito aí o nosso trabalho. Para finalizar a nossa aula, né, obviamente que não vai dar para me mostrar tudo que tem aqui no AutoCAD, né? Basicamente é o conceito para que você entenda o AutoCAD. Ele trabalha, pessoal, aqui ó, com esse sistema de parametrização. Esse assunto de parametrização ele é um assunto muito recorrente, muito recente também aí nos softwares, né? Basicamente utilizado ali também no Revit, né? Muito utilizado na verdade no Revit, que é o que? É você conseguir manipular uma parte do seu projeto criando restrições. Ou seja, você vai desenvolver uma peça, você foi lá desenvolver um furo naquela peça e você quer fazer, por exemplo, uma concordância ou um fillet e você não quer que aquele fillet que você fez, né, se afaste daquele furo ou que aquele furo ele mude de local. Então você tem ó, ferramentas para fazer restrições. Tá? Você quer, por exemplo, manipular uma parede e inserir uma cota. E se, por exemplo, você aumentar esse dormitório ou esse cômodo, a cota automaticamente ela se adapta a essa nova medida. Ou seja, são opções de parametrização. Para finalizar a nossa aula também, o AutoCAD consegue, pessoal, trabalhar com arquivos integrados entre si. Como assim? Por exemplo, você trabalha na parte construtiva do seu projeto, você, por exemplo, trabalha apenas desenvolvendo, né, as paredes, né, fazendo todo o seu projeto. E aí, no mesmo escritório que você trabalha, né, ou você está fazendo o projeto associado aí com outro profissional, e aí você quer, por exemplo, fazer a parte elétrica do seu projeto, né? Ou um outro profissional vai fazer a parte ali, por exemplo, de esgoto, um outro profissional vai fazer a representação, né, de iluminação, por exemplo. Ou seja, cada profissional ele vai trabalhar num segmento separado. Ou você mesmo vai fazer os seus projetos separadamente. E o AutoCAD, pessoal, ele pode fazer o seguinte: você cria o seu projeto e você vai fazendo as outras partes. Parte, de, por exemplo, de elétrica, parte de hidráulica. E caso um dia você venha fazer uma manipulação no seu projeto, uma reforma ou uma adaptação, ao que acontece? Os outros arquivos, né, por exemplo, de elétrica, hidráulica, como eu comentei, eles também vão se adaptar a essa nova mudança que você fizer. Obviamente que os arquivos têm que estar trabalhando com referências, ou seja, um arquivo agregado ao outro, ou seja, um arquivo anexado ao outro. Então o AutoCAD, né, ele é um programa aí sensacional que ele consegue trazer isso aí para dentro do seu projeto. Você consegue fazer manipulações e uma manipulação afeta em outros arquivos também. Isso é muito importante, pessoal, porque, né, a gente sabe que os projetos geralmente eles sofrem aí, como eu comentei, reformas, né, mudanças. Às vezes você leva um projeto para um cliente, aí o cliente chega e fala: não gostei disso daqui, eu quero que você faça uma mudança. Ou você mesmo vai fazendo ajustes conforme você vai desenvolvendo o projeto. Você mesmo fala: eu quero mudar aqui, quero mudar ali. Então automaticamente você trabalhando com essas referências externas, você consegue manipular aí os arquivos, podemos dizer assim, automaticamente também, tá bom? Pessoal, essa aula aqui, ela foi aí para basicamente esclarecer alguns assuntos para você que está iniciando aí o curso aqui de AutoCAD 2016 conosco.
Obviamente, pessoal, que a gente vai, lógico, né, ver muita coisa do AutoCAD no decorrer do curso. Aí a gente vai entrar em outros detalhes, aí eu faço outros comentários também sobre o uso do programa. Eu quero que você entenda o seguinte, você que está iniciando o curso de AutoCAD, que ele é um programa que ele tem uma linguagem que você vai produzir o seu projeto e depois você pode levar esse projeto para o Revit. Lá no Revit você consegue fazer a sua maquete eletrônica. Você pode produzir o seu projeto aqui no AutoCAD e depois, por exemplo, levar para o SketchUp. E lá no SketchUp você faz as suas modelagens conforme você já conhece ali o programa. Ou seja, os conceitos que você aprender aqui no AutoCAD vai ser de muito uso, pessoal, para toda a sua vida, para toda a sua carreira profissional aí na sua área de atuação. As pessoas têm às vezes o costume de falar assim, eu prefiro tal programa, não, eu prefiro aquele outro, esse é melhor que esse é melhor que o outro. Na verdade, pessoal, o AutoCAD, eu sempre comento aí em todos os nossos cursos que o AutoCAD é o nosso feijão com arroz, tá? Então, para que você tenha aí, né, um bom conhecimento dos outros softwares, tenha um bom conhecimento da manipulação de outros programas, é essencial. Você que é desenhista, você que é projetista, engenheiro, arquiteto, tem que ter o conhecimento do AutoCAD. O AutoCAD é o básico para você produzir aí os seus projetos, tá bom? Você pode sim, obviamente no futuro, apenas trabalhar com Revit ou apenas trabalhar com SketchUp, dependendo da sua área de atuação, mas uma vez ou outra você vai sim precisar manipular o AutoCAD e ele te dá essas ferramentas, né, de várias opções para você fazer o que? Realmente correções, ajustes, detalhamentos na parte de desenho, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer por vocês terem acompanhado o curso, né, até aqui, ter acompanhado a nossa aula de número 6. Na nossa próxima aula, que é a aula 7, nós vamos entrar na parte de comandos de visualização. Tá? Você vai entender todos os processos, todas essas ferramentas que tem aqui. Você vai conseguir orbitar, você vai conseguir movimentar o seu desenho, ajustar. São ferramentas importantes, pessoal, para quem está iniciando no AutoCAD, para ganhar agilidade no programa, tá? Porque aí no decorrer do curso, nas próximas aulas, não vai precisar eu ficar falando, pessoal, vamos fazer um pan, vamos fazer um orbit, vamos fazer isso, ou um zoom, porque você já vai estar conhecendo os comandos e aí vai ficar mais fácil para mim explicar e também para você entender, tá bom? Recadinhos, né? Não se esqueça, clique aí no joinha. Caso não seja inscrito no nosso canal, inscreva-se, clique aí no botão inscreva-se, né? Você vai ficar aí como nosso inscrito no canal todo dia, né? Praticamente quase todos os dias você vai ter vídeos novos aí referente ao AutoCAD. Visite também o nosso site, né? autocriativo.com.br. Lá você tem opções de downloads, você pode também assistir novos vídeos, ou seja, né, fazer parte realmente do nosso projeto. Tem uma página lá de inscrição, você também inscrevendo-se em nosso site, você terá sempre aí em primeira mão novidades, né, sobre esse universo de projetos aqui no AutoCAD, tá bom? Pessoal, antes de eu finalizar a aula, né, eu quero agradecer, obviamente, por você ter acompanhado o nosso curso até aqui. Espero aí de coração que esse material esteja te auxiliando, esteja, né, agregando mais conhecimento aí nos seus estudos. Eu quero enfatizar o seguinte, que nós aqui da AutoCriativo, nós procuramos mostrar para vocês o software de uma forma, né, como eu já venho comentando, simples, né, para que você não se assuste com o programa, para que você realmente tenha prazer de usar aí o AutoCAD, tá? Então, eu quero que você sinta-se à vontade, pode mandar um questionário para nós, pode mandar e-mails, tudo no que for preciso, nós estaremos sempre auxiliando vocês aí no estudo do AutoCAD, tá? Eu espero de coração que ao final desse curso você tenha realmente aprendido a manipular o programa, tenha aprendido a fazer os seus desenhos, a entender todo esse universo de escalas, né? Esse universo aí de referências externas, de parametrização aqui nesse curso de AutoCAD 2016, tá? É aquilo que eu sempre comento, permaneça-se firme no seu propósito, permaneça-se firme naquilo que realmente você quer para o futuro, né? Para o seu futuro e para o futuro da sua família, tá? Se você quer fazer uma faculdade,
vá, faça os estudos, estude, vá, participe, conheça, né? Entre em sites, converse em alguns fóruns, veja aquela área que você realmente tem interesse. Fala assim, eu quero ser um técnico em edificações, eu quero fazer meus projetos, eu quero desenvolver parte elétrica, parte hidráulica. Pessoal, não desista do seu sonho, permaneça-se firme no seu propósito, e eu espero de coração mesmo, realmente, que esse curso aqui, através das minhas humildes explicações, venha aí auxiliar neste seu sonho, tá bom? Mais uma vez então, um grande abraço, aguardo vocês aí, pessoal, firmes e fortes na próxima aula. Tchau!